quando Cristo o caminho abriu. Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Uma boa noite a todos, queridos irmãos da Congregação Cristo, também aqueles que nos visitam. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje quem vai estar com vocês neste momento de estudo sou eu, Gabriel Hartmann, sou estudante de Teologia do Seminário Concórdia, no 3º ano, e dentro das minhas atribuições já está conduzir momentos de estudo, né, como nós vamos ter hoje. O pastor Mário ele foi para uma reunião distrital e por isso então ele está ausente hoje. Quem está aqui comigo no estúdio da Congregação Cristo é a Luísa, minha irmã, que está me auxiliando. Saúdo então a todos vocês, sejam muito bem-vindos a esse momento de estudo. Convido vocês agora para nós nos dirigirmos a Deus em oração, certo? Assim como nós estamos mesmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agradecemos por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra. Abre nossos ouvidos, corações e mentes para o que Tu tens a nos dizer. Abençoe e nos guarde durante este estudo, para que possamos sentir o Teu perdão, crescer na fé, nos fortalecendo para a salvação e nas verdades que Tu tens a nos revelar. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Convido então a todos para nós cantarmos mais um hino. O hino de número 147 do Louvai ao Senhor, Estamos no Mundo. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos
distantes do lar, a nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu, os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma e os dias tão breves se vão qual vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Muito bem, estimados irmãos e irmãs presentes aqui neste estudo bíblico, nós estamos numa série de estudos sobre os mandamentos de Deus. Nós estudamos o primeiro mandamento, o segundo e o terceiro mandamento. Agora, no estudo de hoje, vamos estudar o quarto mandamento. Para tanto, eu gostaria de fazer uma breve recordação daquilo que nós já vimos, até para nós introduzirmos o assunto de hoje. O que são os 10 mandamentos? Bom, segundo o Catecismo Menor, Martinho Lutero, os 10 mandamentos são a santa vontade de Deus, ou a sua lei, na qual Deus nos diz como devemos ser e o que devemos fazer ou o que devemos deixar de fazer. E aí nós temos os mandamentos divididos em 2 tábuas. Na primeira tábua temos o primeiro mandamento, o segundo e o terceiro mandamento. Na segunda tábua nós temos o quarto mandamento até o 10º mandamento. Por que essa diferença? Bom, na primeira tábua nós temos descrito a relação que nós temos diretamente com o nosso Deus. Seria a nossa relação vertical. Na segunda tábua, nós temos escrito a relação que nós temos para com o nosso próximo, a relação horizontal. E você se lembra qual é o resumo da primeira tábua dos mandamentos? Qual é o resumo da primeira tábua? Bom, Jesus ele nos dá esse resumo e nós encontramos, está escrito no Evangelho de Mateus, o capítulo 22, versículo 37, onde diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o resumo da primeira tábua. E o resumo da segunda tábua? Bom, agora nós estamos falando da nossa relação com o nosso próximo. O resumo da segunda tábua também está escrito em Mateus 22, no versículo 39, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Que interessante, muito interessante. E a lei toda, ela se resume no amor. Esse é o resumo de toda a lei, de todo o mandamento, porque toda a ação de Deus em favor da humanidade, toda a ação de Deus por nós, ela se resume no amor. Então, o resumo principal de todos os mandamentos é o amor. Como está escrito em Romanos, capítulo 13, do versículo 10, o cumprimento da lei é o amor. Mas nós agora vamos falar, então, do primeiro mandamento da segunda tábua, que é o quarto mandamento, que fala sobre a relação com o nosso próximo. E aí eu pergunto,
quem é o nosso próximo? Quem é aquele que a Bíblia se refere como o nosso próximo, aquele no qual nós temos que conviver, aquele que nós convivemos, que nós agimos, né? Quem é esse próximo? Bom, o nosso próximo é todo aquele que necessita do nosso amor. E aí está escrito em Mateus: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, o nosso próximo é todo aquele que necessita do nosso amor, seja a nossa família, nossos amigos, aqueles necessitados que a gente encontra até na rua. Poderíamos dizer que praticamente todas as pessoas são o nosso próximo, né? Poderíamos também lembrar da história do bom samaritano. O texto fala sobre orar pelos que vos perseguem, zelar por eles também. Interessante isso. Parece difícil? Aos nossos olhos humanos parece. E a história do bom samaritano, ela justamente traz esse contraste, né? Havia um homem que foi assaltado lá, sofreu, e era de um povo contrário ao povo samaritano. E eles eram inimigos. Mas o samaritano, durante a viagem, vê aquele homem, se compadece dele e o ajuda. Seria um bom exemplo de um amor, de um auxílio, de um cuidado ao nosso próximo. Bom, o quarto mandamento. Nós encontramos ele em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. E eu vou convidar agora a Luíse para ela vir ler esse texto para vocês, que é o texto que fala justamente qual é esse mandamento. Êxodo 20, 12. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Muito bem. Esse mandamento, então, o texto ela leu na Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje. No Catecismo, nós encontramos o mandamento como: honrarás a teu pai e a tua mãe, para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. E aí Lutero explica: mas o que significa isso? Bom, devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar nem irritar nossos pais e superiores, mas devemos honrá-los, servi-los, obedecer-lhes, amá-los e querer-lhes bem. Há uma série de orientações. A gente sabe, né, que todo mandamento ele serve para nos ensinar alguma coisa, para nos mostrar o que devemos fazer e deixar de fazer. E o que esse mandamento, então, ele nos proíbe? O que ele nos proíbe? Nós não devemos desprezar nem irritar nossos pais superiores. Isso é o que Lutero escreve ali, do que Lutero explica. Não devemos desprezar nem irritar nossos pais superiores. E aí, quem são nossos pais e superiores? Poderíamos perguntar quem são. Pais e superiores são pai e mãe, obviamente, e todos aqueles que, segundo a ordem de Deus, nos governam, seja no lar, seja no país, na escola ou no trabalho, enfim. Todos aqueles que têm autoridade, seja qual for. Poderíamos lembrar de um exemplo de autoridade bíblico. Eu vou citar mais vezes esse exemplo, o exemplo de José. José, filho de Jacó. Ele foi uma grande autoridade. Ele recebeu o segundo cargo mais importante de todo o Egito. Na história do Egito Antigo. Ele foi o governador do Egito. José recebeu uma grande autoridade, uma responsabilidade muito grande. Bom, ele era uma autoridade que deveria ser respeitada, certo? Mas quando nós desprezamos, quando nós irritamos nossos pais superiores? Bom, nós desprezamos e irritamos nossos pais superiores quando não respeitamos a sua dignidade e a sua vontade, e quando provocamos a sua justa ira por desobediência ou por outra maldade. Bom, poderíamos falar muito sobre isso. Em que momento nós deixamos de cumprir este mandamento?
É um assunto interessante. E eu trago um texto para nos ajudar a refletir um pouco sobre isso, que é o texto de Romanos, capítulo 13, dos versículos 1 a 7, que é um texto que Paulo escreve, então, numa carta para a igreja, né, para os romanos, sobre as autoridades. E é muito interessante o que ele fala. Romanos, capítulo 13, versículos 1 a 7. Obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom e elas o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas, se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido, paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Muito bem. É um texto muito interessante, de fato. E eu levanto, então, agora algumas perguntas. Você obedece às autoridades? Você cumpre as leis do nosso país, do nosso estado, do nosso município? Né? Aqui em Lajeado, quem mora em Lajeado, você cumpre as leis do município de Lajeado? Você busca fazer o que é certo? São sempre perguntas interessantes para nós refletirmos nas nossas atitudes no nosso dia a dia. E o texto ele fala, eu chamo a atenção ao primeiro aspecto, que ele diz que os que não obedecem devem ter medo das autoridades. E aí poderíamos lembrar, qual é a função da autoridade? Bom, a função é zelar pelo nosso bem, é zelar pela ordem, pela decência no município, no estado, no país, no mundo. Onde ela foi colocada, a sua função é zelar pelo bem do nosso próximo, pelo bem do seu próximo, pelo bem daqueles que estão sob o seu governo. E aí, qual deveria ser a conduta do cristão, né, para aqueles que têm autoridade? Bom, ela deve ser pacífica, ela deve ser respeitosa. Será que isso tem acontecido no nosso país? Para pensar. Lembrando que as autoridades, quando elas zelam pelo nosso bem, quando elas cumprem o seu dever, aquilo que Deus orienta, elas estão a serviço de Deus. Eles são representantes de Deus aqui no mundo. E Deus governa o seu mundo, podemos lembrar agora também pela mão direita e a mão esquerda. Lutero explica isso. Deus governa pela mão direita, pela palavra, pelo evangelho. E governa pela mão esquerda, pela espada, pela lei. A mão direita, então, sendo a palavra, e a mão esquerda a espada. Poderíamos dizer que na mão esquerda estariam as autoridades, os governos? Sim, poderíamos dizer que sim. Deus, às vezes, ele usa governos, nações, para frear a maldade no mundo, para impor limites. Ele usa. Bom, Deus ele tem seus propósitos ao permitir que certos governantes recebam autoridade. Mas deve-se ter um cuidado muito importante, para não confundir igreja e Estado. Lembrando que os judeus, eles esperavam Jesus, um Messias, não como um Salvador,
um Salvador que viesse salvá-los da condenação eterna, um Salvador, um Messias que viesse redimi-los para com Deus, que viesse tornar perfeita de novo a nossa relação com Deus, mas esperavam um Salvador para as coisas do mundo, um Salvador para as dificuldades do mundo. Eles esperavam um Salvador que os libertasse do domínio do Império Romano. Lembrando que o Império Romano foi um império muito grande e que dominava grande parte, né, do mundo que era conhecido. Inclusive a parte ali de Jerusalém, o Antigo Oriente Próximo, como nós chamamos. Eles tinham domínio sobre essa parte. E eles tinham que pagar impostos muito abusivos ao império. Tanto que existiam pessoas que eram do povo, que eram vistas de má fama, que eram os cobradores de impostos. Justamente por quê? Porque, além de eles serem, na maioria das vezes, corruptos, os impostos eram muito abusivos. Não é legal pagar um imposto excessivo, né? E aí eles perguntam para Jesus, mas e aí, Jesus? O que tu diz sobre isso? Não, Jesus dá uma resposta que talvez eles não esperavam. Ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Está registrado em Mateus 22, 21. E Jesus disse mais, em outra oportunidade. Ele falou, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Talvez poderíamos lembrar de um episódio que aconteceu na Quinta-feira Santa, quando depois da ceia eles vão até o jardim Getsemane, onde Jesus vai orar. E aí, de repente, aparece Judas, junto com uma legião de pessoas lá, de soldados e guardas do templo, e vieram justamente prender Jesus. E aí Pedro, ele se revolta, tira a espada e corta a orelha de um dos soldados que estava lá. E aí Jesus diz para ele, Pedro, guarde a espada. Ou seja, Jesus estava sendo preso e não agiu com violência. Não concordou com isso. Ele disse para Pedro guardar a sua espada. Então não se pode confundir a função da igreja com a função do Estado. Afinal, o que é igreja? Igreja é onde se ensina a palavra, se administra corretamente os sacramentos, os meios da graça. Ou seja, onde há o perdão em Cristo Jesus. E é algo que está acontecendo no Brasil. Nós temos igrejas verdadeiras que oferecem o perdão dos pecados? Sim. Acredito que a igreja luterana é uma igreja que prega a palavra, que ensina o que é correto, que administra os sacramentos conforme a ordem do nosso Senhor Jesus. É uma igreja que oferece perdão dos pecados. Talvez esse seria o nosso diferencial. E Lutero, ele sobre esse texto de Romanos 13, ele escreve algo muito interessante, que eu gostaria de ler para vocês. No capítulo 13, ele ensina a honrar e obedecer ao regime secular instituído, para que mesmo que não consiga tornar as pessoas justas perante Deus, ao menos, proporcione para que os retos tenham paz e proteção exterior, e os maus não possam praticar maldades livremente, na maior tranquilidade, sem medo e incômodo. Por isso, também os crentes devem honrar o regime secular, embora não tenham necessidade dele. Finalmente, ele a tudo resume no amor, e o encerra no exemplo de Cristo. Como ele agiu para conosco, assim também nós devemos agir e segui-lo. Isso nós lemos nas obras selecionadas. Lutero fala que a função do governo, das autoridades, é zelar pela ordem. É não permitir que o mal faça o mal e permitir que o bem, que aquele que é bom, viva tranquilamente, em paz. Embora seja Deus que concede a autoridade aos governantes,
Ele não dita como eles devem governar. E isso explica os abusos de poder, né? Às vezes, o ser humano, ele é pecador por natureza. Por isso que nós precisamos do batismo, que nos marca como filhos de Deus, que nos concede o perdão. Por isso é importante estar ligado à Santa Ceia. Quanto mais vezes possível participar da Santa Ceia, nós devemos participar. Estar na casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, estar aqui no estudo bíblico, por exemplo. É extremamente importante. Diante disso, os cristãos eles podem resistir às autoridades apenas quando elas os exigem de agir de forma contrária à palavra de Deus. Então há um porém. De forma que nos façam pecar contra o nosso próximo e, pior, contra o próprio Deus. No entanto, nós devemos estar prontos para sofrer as consequências. Como assim? Vamos lembrar dos primeiros cristãos. Logo após Jesus ter subido aos céus, como foi a vida deles? Foi uma vida tranquila? O cristianismo ele era chamado de seita. Ele não era reconhecido. Não era uma religião reconhecida. Inclusive, era crime ser cristão. E aí, neste caso, obedecer às autoridades, ou seja, adorar deuses pagãos, ou ser cristão? A resposta a gente já sabe, né? Através da história da igreja, hoje nós estamos aqui porque homens de muita fé, né, enviados por Deus, proclamaram esse evangelho a todos. E ele chegou até nós. Então, homens sofreram. Lembrando que dos 12 discípulos, os apóstolos, né, de Jesus, 11 deles morreram de forma perseguida, né, de forma brutal. Eles foram mortos por quem? Pelos governos, que não concordavam com o cristianismo, que o consideravam um problema. Nós podemos discordar dos nossos governos. Nós podemos escolher aqueles que achamos ser os que farão o melhor governo. Podemos fazer isso. Temos a nossa liberdade como cristãos. Mas nós não podemos discutir as pessoas, nem os ofender, pois aí estamos ferindo justamente o que Deus nos ordena no quarto mandamento. Poderia citar um exemplo aqui de Jesus, quando ele escolhe os seus discípulos. Lembrando que Mateus, quem era Mateus? Mateus era um cobrador de impostos. Ele era visto entre o povo judeu, mesmo ele sendo um judeu, ele era visto como um amigo do Império Romano. Porque ele era um cobrador de impostos, cobrava os impostos para o Império Romano. E aí Jesus escolhe outro discípulo, Simão, o Zelote. Os Zelotes eram um grupo que era contrário ao Império Romano e tinha muitas revoltas naquela época. Era um tempo muito turbulento. Então nós percebemos que duas pessoas, dois discípulos que eram totalmente contrários nas suas opiniões, na sua vida, eles se tornaram proclamadores da palavra. Porque é isso que o Evangelho faz. Ele une as pessoas. Ele une as pessoas em um só. Nós, né, somos a igreja da qual Cristo é o cabeça. Então Cristo ele nos unifica no seu amor, na sua palavra, no seu Evangelho. Apesar de todos os governos falharem, né, nós não podemos nos iludir. Como eu disse, todos nós somos pecadores. Temos nossas fragilidades. E apesar de todos não existir um governo perfeito, Paulo ele sugere que o governo romano no primeiro século estava executando adequadamente suas duas funções essenciais, que era aprovando aqueles que fazem o bem e punindo os malfeitores. Então Paulo, nesse texto de Romanos, ele reconhece que toda autoridade vem de Deus, a quem se deve obediência final. Então as autoridades, assim como nossos pais, como os nossos professores, os nossos mestres, o nosso pastor, o pastor da sua congregação, eles são, de certa forma, representantes de Deus para nós. Então, desobedecê-los, desonrá-los, seria como desonrar ao próprio Deus. Puxa, isso é muito forte. Existe um peso sobre isso.
E aí eu gostaria ainda, para complementar esse assunto, ler o texto de Atos 5, versículo 29. Atos, capítulo 5, versículo 29. Então Pedro e os seus outros apóstolos responderam: Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Muito bem. Então, a quem nós devemos dever a maior obediência possível? A Deus. Poderia lembrar agora exemplos bíblicos muito bonitos. Quem se lembra dos jovens Sadraque, Mesaque e Abednego? Eram israelitas que estavam no cativeiro babilônico. E então o rei Nabucodonosor ordenou que eles adorassem uma estátua. Bom, quem não faria isso seria jogado numa fornalha ardente. Os jovens não obedeceram ao rei. Eles desrespeitaram o rei? Não. Mas eles não obedeceram a sua ordem. Por quê? Porque eles estariam pecando contra o próprio Deus. Estariam desonrando o próprio Deus. Adorando ídolos. Adorando um falso Deus, uma estátua construída por mãos humanas. Que não é viva, que não tem poder. E aí nós teríamos um grande problema. Aí a gente entende que quando nós deixamos de cumprir um só mandamento, nós quebramos todos. Porque a base dos mandamentos é justamente louvar e adorar ao nosso Deus. Lembrando que o ser humano ele tem inscrito essa lei no seu coração. E no Éden era tudo perfeito. Tínhamos uma relação com Deus perfeita. E aí, com a queda em pecado, ela foi quebrada. Nós temos essa lei ofuscada em nós mesmos. Talvez o que explica a muitas pessoas agirem de forma ética, saberem o que é certo e errado, né? Mas Deus, em Cristo, ele reconstitui essa relação com Deus. E aí, justamente por ter quebrado, nós estamos dispostos a pecar. Nós estamos à mercê do pecado. Não há o que fazer. Então é por isso que nós precisamos de Cristo sempre. E honrar, servir, obedecer, amar os nossos pais. É isso que Deus ordena no quarto mandamento. Lembrando que sempre há uma proibição. Não desprezar nem irritar. Mas também há o que se deve fazer. Devemos honrar, servir, obedecer e amar os nossos pais. E quando isso acontece? Martinho Lutero explica: veneramos nossos pais e superiores quando do íntimo os tomamos por representantes de Deus, fazendo-lhes também voluntariamente o que podemos, obedecendo-lhes em todas aquelas coisas em que Deus os constitui nossos superiores, e estimando-os como preciosos dons de Deus. Se nós olhamos para o mundo manchado pelo pecado, nós percebemos que existe muitas relações tristes entre pais e filhos. Filhos que brigam com os pais, que matam os pais. Pais que brigam com filhos, que matam filhos. E nós vemos qual é essa consequência enorme, terrível do pecado. E aí Deus pede que nós obedeçamos, que nós cuidemos dos nossos pais, que nós honramos, que nós os servimos com um coração alegre. Que nós estejamos sempre considerando eles como representantes de Deus. E às vezes, a disciplina faz parte. Nós não gostamos de ser disciplinados. É verdade. Deus nos disciplina. A lei de Deus serve como disciplina. E os nossos pais, às vezes, precisam nos disciplinar. Mas nós sabemos que essa disciplina ela está baseada no amor. Pelo menos assim deveria ser. Então, que privilégio é ser pai, ser mãe, ser uma autoridade, seja professor, seja chefe de uma empresa, seja gerente no supermercado. Como é uma bênção poder fazer essas coisas, poder exercer esse papel. E qual responsabilidade se tem. Poderíamos dizer que é dever dos pais ensinar os filhos na palavra de Deus.
Não os provocar a ira, mas ensinar no caminho que deve andar. Né? Ensine a criança no caminho que deve andar, e quando ela for grande, ela não vai se desviar dele. Então, eles são representantes de Deus na Terra. Que papel importante, que peso, né? Que responsabilidade que Deus nos dá. E o dever dos filhos? Bom, é respeitá-los, obedecer em tudo, menos quando agem em desacordo com a palavra de Deus. E quando nos ordenam de forma a pecar contra Deus. Seria a única justificativa para nós não seguirmos as suas ordens. Mas não se deve faltar respeito. Então, ter os nossos pais, no Catecismo Maior, nós lemos uma frase interessante: ter os nossos pais como o maior tesouro da terra. Nossa, que legal! Eu acho muito linda essa frase. Ter os nossos pais como o maior tesouro na terra. Quem tem um pai, quem tem uma mãe, sabe do valor que é. Né? Talvez aqueles que já perderam seus pais os lembram em memória, os têm guardado aqueles ensinamentos, aqueles conselhos no coração. Quem infelizmente não teve isso, sabemos. O mundo, ele tem os seus problemas. Nós somos pecadores. Agora, lembrar as coisas boas que ficam, os ensinamentos corretos que os nossos pais nos dão. Que maravilhoso é! A Deus, aos pais e aos mestres, nunca se poderá agradecer e recompensar de modo suficiente. É verdade. E aí, podemos fazer uma consideração mais ainda ao nosso pai espiritual, o nosso pastor. Quanto o pastor se preocupa com os seus membros, com as suas ovelhas? Quanto o pastor ora pela sua congregação? Às vezes nós não temos noção de quanto ele faz isso, mas ele está sempre preocupado, como um pai que se preocupa com os seus filhos. Então, e quão responsável ele é, pois ele tem o dever de nos ensinar a palavra de Deus. Então, seria alguém para nós colocarmos em nossas orações, orar pelos nossos pastores? Seria muito interessante. Afinal, eles também zelam pelo nosso bem, para que nós tenhamos uma vida boa, uma vida tranquila, em contato com a palavra de Deus, com aqueles presentes que Deus nos dá. E aí nós poderíamos ver alguns exemplos bíblicos de filhos que honraram os seus pais. Jesus foi um filho, certamente um filho maravilhoso. E não tinha como ser diferente, afinal era o próprio Deus. A Bíblia não fala a respeito da sua infância, mas diz que ele crescia em estatura e sabedoria. Jesus com certeza foi um filho que honrou os seus pais. Poderíamos lembrar da crucificação, quando lá ele estava sendo crucificado. Ele olha para o discípulo João e para sua mãe, Maria, e diz: eis aí o seu filho, eis aí a sua mãe. Ele se preocupou ainda com a sua mãe, para que alguém pudesse cuidar dela, para que alguém estivesse com ela. Bom, e o que Deus promete nesse mandamento? Aí mais uma coisa interessante. Esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa bem clara. Para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Você gosta de viver nesse mundo? Você é feliz aqui? Você tem o desejo de viver muito tempo sobre a terra? Bom, eu lembro de uma pessoa muito querida na congregação, a dona Wanda Auler, que alcançou 100 anos de idade. Que bênção! Quem de nós não gostaria de alcançar 100 anos de idade? Não é? Já pensaram? Viver muito tempo sobre a terra? Vocês querem ir bem na vida? Querem ter uma vida tranquila? Uma vida digna? Bom, o conselho está nesse mandamento. Essa promessa que Deus coloca, ela deve ser um estimulante para que nós cumpramos esse mandamento da melhor forma possível. Pois aqueles que guardam este mandamento, eles têm bons dias, paz, felicidade, prosperidade. Que bom seria se todos cumprissem esse mandamento. Certamente nós teríamos um mundo diferente.
É claro que as dificuldades vão estar presentes na vida do cristão, sem dúvida, mas elas são muito mais fáceis de se enfrentar e suportar quando nós temos Cristo em nossa vida. Poderíamos citar agora mais alguns exemplos de pessoas que que honraram esse mandamento, que honraram os seus pais, os seus superiores. José teve aquele episódio com a esposa de Potifar, que tentou seduzi-lo. E ele, não, eu não posso fazer tal pecado contra o meu Senhor. José, ele foi muito correto na sua atitude. Ele serviu, ele honrou a Deus. Ele honrou ao Potifar, que foi o seu patrão. Ele teve consequências por fazer isso. Infelizmente ele teve. Mas como ele foi abençoado, pois se tornou o governador do Egito. Então, poderíamos pensar também num mau exemplo agora. Absalão. Absalão, que foi o filho de Davi, que não concordou quando Davi quis dar, então, o seu reinado a Salomão. E aí Absalão se revoltou, né, agiu pelas costas de Davi, tentou tomar o poder. E aí, numa fuga, diante de uma batalha em que eles estavam perdendo, Absalão e os seus aliados, ele fugindo lá, um general do exército de Davi termina com a sua vida. E é um fim muito trágico. Absalão, ele não honrou seu pai. Então a gente vê que Deus trata isso como de uma forma muito séria. Os seus mandamentos, a sua palavra, deve ser tudo levado com muita seriedade, sabendo que Deus faz assim tudo por amor. Também poderíamos lembrar dos filhos de Eli. Puxa, filhos de pastores. Filhos de pastor, aliás. Né? Eli era um sacerdote. Eles desprezavam não só o seu pai, como desprezavam a Deus, desprezavam o templo, desprezavam os sacrifícios, né? Agiam com muita maldade. E o fim deles, morreram em batalha. Né? E seu pai compactuava com isso. Afinal, ele não os advertia, ele não os repreendia. Então nós vemos que existe um processo que é necessário. Os pais advertirem os filhos, ensinar a eles o que é mal e o que é bom. Ensinar a eles o caminho que devem seguir. Ensinar a distinguir o que é bom e o que é mal, para que eles não caiam em caminhos errados. Então, percebamos, é essencial existir uma relação vertical, aquela relação com o nosso Deus, para que haja uma relação horizontal. É por isso que os 3 mandamentos da primeira tábua falam primeiro da relação vertical. Pois primeiro temos que estar bem com o nosso Deus. E para estar bem com o nosso Deus, só por Jesus. Sem essa relação vertical correta, não existe uma relação horizontal boa. Então nós não amamos a nosso Deus, nós não podemos amar a nós mesmos, muito menos ao nosso próximo. Então, primeiro, nós precisamos amar a Deus acima de tudo, para nós conseguirmos amar a nós mesmos e então amar ao nosso próximo. E como nós temos essa relação vertical perfeita e duradoura? Bom, só com Jesus. Jesus é quem nos liga perfeitamente com Deus. Foi ele que cumpriu perfeitamente a lei, a qual nós, mesmo querendo muito, não fazemos perfeitamente. Mesmo achando que nós conseguimos cumprir esses mandamentos, viver de acordo, nós não fazemos. Porque, infelizmente, a nossa condição não nos permite. Nós somos pecadores e fracos, falhos. Necessitamos da graça de Deus. E assim, nós percebemos que Deus, ele sempre agiu em amor pela humanidade. Ele sempre tentou reconciliar a humanidade e fez isso com Jesus. Em Jesus, nós temos o perdão quando somos insuficientes. Nós temos o perdão quando falhamos com o nosso próximo. A função da lei, ela justamente é nos lembrar a nossa condição. Lembramos aqueles 3 usos: freio, espelho e norma. Freio mostram a nossa realidade.
Aliás, o espelho mostra a nossa realidade. O freio, ele nos impede das más ações. E a norma nos ensina o caminho certo para vivermos e sermos felizes. Portanto, seria uma lei baseada na ira? Não. Baseada no amor. Porque Deus sempre quer o nosso bem. O Evangelho, por outro lado, ele nos abraça em Jesus. Ele nos dá outra oportunidade. Ele nos liga com Deus perfeitamente. Porque por Cristo nós somos justos. E aí é importante o contato contínuo com a palavra e a Santa Ceia. E assim nós temos a capacidade de amar a Deus, a nós e ao nosso próximo. Então esse é o segredo. Aliás, não tem segredo. É em Jesus que nós temos uma relação perfeita com Deus. Bom, desde Gênesis 3, nós percebemos a importância da mãe de gerar, cuidar dos filhos junto do pai. Nós percebemos que problema é quando os pais falham nesse papel. Principalmente a figura masculina, o pai. Segundo terapeutas de família reconhecidos, a maior parte dos problemas de filhos rebeldes, até usuários de drogas ou perdidos no mundo, na sexualidade, se deve à falta ou à falha de um pai. Um pai que corrige, que repreende. Um pai que se mostra como deve ser. Nós falhamos. Não somos perfeitos. Por isso nós temos o perdão de Deus. E temos outras oportunidades de talvez corrigir aquilo que nós deixamos de fazer. E se não temos mais oportunidade, peçamos o perdão a Deus e que Ele nos ajude e nos oriente para fazer o certo na próxima vez. Aliás, olha a responsabilidade. Ser pai, ser mãe é uma dádiva, é uma bênção de Deus. Diante disso, que Deus nos ajude nos nossos desafios diários, nas responsabilidades, tanto como filhos, como pais, como empregados, chefes, professores e alunos. Você já pensou quão importante é o seu professor? Ou o professor que você teve? Como foi bom, talvez, tudo aquilo que ele te ensinou? E aí pensar, talvez, qual era a valorização dos professores há um tempo atrás? E como eles são valorizados hoje? Lembramos? Eles também estão a serviço de Deus. Para nos ensinar, para nos orientar, para fazer a diferença na nossa vida, neste mundo. Então, que nós possamos, como cristãos, orar pelas autoridades, pelos nossos superiores, pelos pastores e todos aqueles que são colocados em nosso caminho. Enfim, que não esqueçamos que só em Jesus temos perdão, vida e salvação. E esse é o melhor presente, a melhor notícia. Estimado irmão e irmã, fique sempre com Jesus. Fique bem. Muito bem, chegamos ao final de mais um estudo. Então agora finalizamos o 4º mandamento. Uma alegria imensa poder estar aqui com vocês, falar sobre esse assunto tão importante, tão legal que é os mandamentos de Deus, a lei que Ele nos deu. Saúdo aqueles que visitam a congregação, também aqueles que são membros desta congregação. E avisos pertinentes: sábado temos culto, domingo também. Ainda é importante fazer a inscrição. Aqueles que puderem se inscrever nos links do site, é importante para o controle, para sabermos as presenças de vocês. E por hora são esses os avisos. Convido vocês agora para nós finalizarmos esse momento de estudo, falar com Deus em oração. Querido Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, agradecemos por mais uma oportunidade de estudar e aprender sobre a Tua Santa Palavra. Agradecemos por Jesus Cristo, nosso Salvador. Agradecemos a vida, tempo, dons e bens que Tu nos concedes. Assim, de forma especial, agradecemos a vida do Sr. Ilmar Hirt, que no dia de ontem completou 60 anos. Guarda-o nas Tuas mãos,
para que permaneça firme na fé em Cristo Jesus e para que tenha muitos momentos felizes junto de sua família. Gratos somos pelos mestres, pais, pastores, governantes, líderes e demais autoridades que tu colocaste em nossa vida. Pedimos perdão pela nossa total incapacidade de te agradar, pelos inúmeros pecados, também apenas pelo fato de sermos pecadores. Guarda nosso coração e mente das investidas do maligno. Ajuda-nos a honrar nossos pais e superiores. Conduza os investidos de poder para que cumpram o seu dever de acordo com a tua vontade, que sejam direitos e honestos. Enfim, olha para os que enfrentam dificuldades com relação à saúde. Lembro do Juliano Blau, irmão na fé, que luta diariamente com a doença. Dê força, coragem e ânimo para os dias difíceis. Também a certeza que Jesus o segura pela mão. Ao pedir por ele, lembramos de todos em situação semelhante. Nas tuas mãos colocamos nossas ansiedades, medos e esperança. Oramos por dias melhores e que o teu evangelho seja sempre proclamado. Mantenha em nós a certeza da salvação, bem como a ressurreição no último dia. Em nome de Jesus, que era, é e para sempre será. Amém. Vem, Senhor Jesus. Oramos a bênção. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bom vê-los aqui. Então, para finalizarmos e assim nos despedimos, vamos cantar mais um hino. O hino 207 do Louvai ao Senhor, Caminhando Alegres. Vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Dores e tristezas tudo passará, pois a luz divina tudo desfará. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Lamparemos todos por amor de Deus, não nos afastemos dos caminhos seus. Quando vem a ceifa, muito Deus dará, e por sua graça nos receberá. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Caminhemos firmes, sempre até o final, vitorioso é o dia, derrotado é o mal. Isso é segurança, nossa proteção, dele obtemos graça, paz e salvação. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Uma boa noite a todos, abraços em Cristo, uma abençoada semana e nos vemos. Até a próxima.